Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PermutaCast, o podcast do Permuta Pro. Hoje nós estamos aqui, eu como co-host e meu sócio e amigo Júnior Ortiz, meu co-host também. Seja bem-vindo, Júnior. Vamos lá. E hoje nós temos aqui também um convidado, o Cláudio, né? O Cláudio da Plani, como ele é conhecido aqui em toda a região. O Cláudio da Plani, hoje o nosso convidado, vai nos contar aqui um pouquinho hoje sobre encantamento de clientes através de projetos arquitetônicos. Ele que tem muita experiência, vai contar um pouquinho para nós a história dele aqui e vai compartilhar como que ele faz o encantamento de clientes através de projetos arquitetônicos. Cláudio, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente ainda possa gravar juntos. Obrigado, Vitor. Obrigado, Júnior. É um prazer gigante ficar aqui trabalhando com vocês e tendo essa oportunidade hoje de apresentar um pouquinho dos trabalhos da Plani, do que a gente faz, essa relação de encantamento, que eu entendo que é o que traz uma grande diferença hoje para o nosso escritório na oportunidade de geração de negócios. Então, é um grande prazer. Tu sabe o quanto eu admiro o teu trabalho e o que a gente está se conhecendo aí, do que a gente tem buscado junto. Legal. Cláudio, a Permuta Pro ela é uma franquia de escritórios de intermediação de negócios para incorporadoras e loteadoras. Tá? Então, boa parte do nosso público que nos assiste aqui ou é corretor de imóvel, ou é incorporador, ou é dono de terreno. Ou seja, é o nosso meio, é a turma com que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. Conta um pouquinho para nós da sua história, como que a Plani se tornou hoje o grupo Plani, né? Fala um pouquinho da sua formação, como que você foi chegando neste momento que você está hoje. Bom, eu sou engenheiro civil, tenho 26 anos de profissão, né? Eu venho de uma história muito forte na parte de execução de obras, então tive momentos aqui na nossa região de Balneário Itajaí, executando 5 prédios, mais de 200 funcionários. E em um determinado momento da minha vida, resolvi direcionar mais a atenção, né, na relação de novos negócios do que a gente tem atribuído hoje de uma atividade muito forte dentro da Plani. A Plani modifica a partir do ano passado na criação do Grupo Plani, né? Então a gente montou um escritório agora no Caribe. Então a Plani Caribe, junto com um grupo de Cancún, desenvolve negócios na relação entre o México e o Brasil, Legal. Que é uma relação muito forte hoje no desenvolvimento de negócios. Temos hoje terrenos e projetos em Cancún, né? Estamos iniciando agora o desenvolvimento de um resort, com a oportunidade de trazer os investidores da nossa região também para poder relacionar situações novas em Cancún. Cancún teve um grande desenvolvimento a partir da construção do Tren Maya, então teve um pulo muito grande no desenvolvimento imobiliário. Fez com que a gente tivesse a oportunidade de adquirir áreas lá, que já são nossas, e aí a gente está desenvolvendo o projeto também. Né? Junto nessa parte do Grupo Plani, a gente tem a PlaniX, que é a nossa Plani de investimentos. Né? Então, é onde a gente relaciona as oportunidades de negócio usando a arquitetura como ferramenta de negócio. Então, uma grande frase que a gente discute hoje dentro do escritório é quando você vai atribuir arquitetos e engenheiros que prestam serviço para que eles consigam ter uma relação e estar dentro de negócios. É um pouquinho do que Permuta Pro faz também, né? A gente tem uma sinergia, entendo, muito forte nessa relação das empresas, mas isso faz um direcionamento em que o ganho de um corretor extrapola muito mais a relação de uma comissão. Né? E a mesma coisa acontece entre um arquiteto e um engenheiro. Então, um arquiteto muitas vezes vai prestar um serviço de um projeto arquitetônico e a partir do momento em que você atribui a arquitetura como uma ferramenta de negócio, você participa do negócio. Olha só, que legal. Aqui a gente tem nos nossos espectadores também, né, Júnior, muitos arquitetos e engenheiros Sim. que querem entrar realmente nos mundos do negócio, porque às vezes o projeto que ele faz ele agrega um valor tão grande, mas ele não está conseguindo cobrar pelo projeto aquilo que aquele projeto resolveu. A intermediação de um empreendimento é algo tão complexo e a solução é algo tão completa para essa situação de um projeto bem desenvolvido que somente uma remuneração por metro quadrado de projeto tu não consegue, de fato, traduzir o que essa solução oferece. Eu imagino que você já deve ter sentido isso na pele. E como que foi para você ultrapassar essa barreira de eu estou cobrando um projeto num dia e no outro passei a cobrar uma parte do resultado. Como que você construiu isso na história da sua carreira e da história da sua empresa? Para transpor essa fase,
são tempo de trabalho. A gente foi adquirindo uma credibilidade no mercado a ponto de que o meu cliente incorporador, o meu cliente investidor, queria desenvolver algum negócio ou atribuir através da arquitetura a possibilidade de ele fechar um negócio. Situações que estão acontecendo nesse momento no escritório. O cliente tem uma área onde fica definido lá que são 7 lotes, isso dá uma área de 1.300 metros, e através do nosso projeto e do encantamento que a gente atribui, ele fechou com os permutantes o trabalho que ele precisava. Esse teu cliente é um incorporador, no Incorporador. caso. Nesse caso, um incorporador. E tu usou do projeto como uma ferramenta principal para encantamento do dono do terreno, porque provavelmente é um terreno muito disputado. E aí a parte do produto que vai ser desenvolvido é fator-chave para fazer esse trabalho acontecer, é isso? Uma grande dor que a gente sentia, tanto dos corretores que são parceiros nossos, ou de arquitetos e engenheiros que vêm buscar também essa sinergia com o nosso escritório, era a dificuldade de você mostrar efetivamente o potencial construtivo num produto, num branding. Você já definiu um layout que vai encantar o cliente que você vai querer buscar. Como você mesmo falou, existe uma concorrência muito grande aqui no nosso mercado. Então, áreas boas, você vai ter diversas incorporadoras ou diversos construtores ou investidores assediando de uma certa maneira. O que torna isso diferencial? Você não mostrar uma tabela, né? Que é o que normalmente sai, né? Não é só número, né? O número básico, você vai calcular a área vezes o potencial, dividir aquilo ali, você tem um vazamento, depois você define pelo recuo a torre, e na torre você vai determinar, tirei uma área de núcleo rígido, o restante vira apartamento. 2, 3, 4, não importa. E nessa transição, muitas vezes, você não atribui o produto específico do que vai acontecer. Perfeito, só número. Só número. E o número, às vezes, não fecha, porque não quer dizer que todos os terrenos de 1.000 metros são viáveis. Perfeito. Então, às vezes, a geometria do terreno impossibilita a utilização de uma circulação de garagem, por exemplo, ou o recuo não faz com que você tenha uma atribuição de um projeto tão ideal do que você ia conseguir em relação ao mercado que está próximo, né, a teus concorrentes que estão ao redor. E aí a definição do layout do projeto, quando você define as garagens, você consegue ver e garantir que a definição da quantidade de apartamentos tem vagas suficientes para ser atribuída. Perfeito. Então, tu vai fazer um produto muito bonito num lugar muito bom, mas deu uma vaga para cada apartamento. Não, isso aí não vende, não é a atribuição do que vai se conseguir. Não é atrativo, né? Não é atrativo. Então, a partir do momento que você desenvolve o projeto, você garante esses números. Isso é a primeira etapa. E aí, o que a Plani faz, né, com as nossas máquinas, os computadores e os arquitetos hoje que trabalham com muita criatividade e tecnologia, é você transpor esse ponto e mostrar que, através do encantamento, você vai ter uma celeridade no processo decisório a ponto de que, numa reunião, eu consigo fechar o negócio. Bacana. Então, a dor do meu cliente era essa. Tem um assédio, nesse caso uma incorporadora, tem um assédio de outras incorporadoras ali, ele quer efetivamente chegar lá a ponto de fazer uma apresentação e o dono das áreas, né, os permutantes, não, é esse o apartamento que eu quero. Exato. Foi o que aconteceu agora essa semana passada, em que na atribuição com os terrenistas, estavam os casais, né, eram 2 casais, e os maridos dizendo, não, o projeto está magnífico. Aí tive uma discussão a respeito de lavanderia e aquilo foi atribuído. E o projeto, depois da parte de encantamento, entra a parte das humanizadas, ou seja, a percepção real do que vai naquelas plantas. Sim. A sequência daquilo é um vídeo de apresentação. O Vitor já teve essa oportunidade de ver isso lá no nosso escritório. Muito impactante. Então, você tem um som diferente numa sala, você atribui um efeito de luz e tudo mais, e aquele som impacta o teu cliente de uma certa maneira. E a gente finaliza com as maquetes físicas e a maquete eletrônica. Olha só. Boa. Então, a gente Isso brinca... tudo antes de fechar a permuta. Antes de fechar a permuta. Olha só. Então, a gente consegue realizar um trabalho desse, com essa complexidade e atenção, em uma semana. E isso é o que faz a diferença na dor. Ou o corretor, que também está tentando viabilizar o negócio nesse momento. Com certeza. Ou o arquiteto e o engenheiro junto com a incorporadora que querem mostrar realmente a viabilidade daquele negócio. Perfeito. Que bacana. E eu vejo assim, Cláudio, que tem uma linha de empreendedorismo muito, muito forte. Tem a parte da arte, da arquitetura, né? E aí tem uma linha que separa os dois e a gente tem que saber medir muito bem, né? Essas tuas bases para empreendedorismo, para ver o produto viável, que fica comercial, da onde que vem essas bases aí? Bom, a gente tem histórico de projetos de criação de master plan de 20 anos, entendeu? Onde a gente realizou, a gente fez e aquilo criou um potencial diferente, onde a gente ganhou 1, 2% de uma permuta.
extrapola em 10 vezes hoje o que seria a remuneração de um projeto arquitetônico, para vocês terem uma ideia. Sim. Toda essa concepção desse projeto, a gente diz que é um risco controlado, né? Porque muitas vezes você não tem um incorporador querendo investir porque ele está dentro de uma concorrência com outras incorporadoras para viabilizar aquele negócio. Então, a gente investe em situações em que a gente acredita na viabilidade do negócio e muitas vezes a gente participa nessa concepção porque o incorporador não investiu. Entendeu? Perfeito. E aí ele teve um trabalho muito amplo, a gente brinca que é um piano para matar mosca, né? Porque quando o cara chega ele sai realmente encantado e muitas vezes, Júnior, nesse efeito de acender luz, o meu cliente está chorando. Eu tive uma situação mês passado de um projeto que a gente fez para Intimar. Acendemos a luz depois da apresentação do vídeo, porque impacta realmente. E ele assim, Cláudio, não consigo nem falar contigo agora. Cara, fiquei emocionado porque alcançou muito mais a expectativa do que a gente tinha atribuído. Nessa concepção hoje de encantamento, nós temos um entendimento de que numa reunião e numa apresentação, você trata muito o psicológico do cliente, certo? E nesse entendimento a gente vê 3 tipos distintos de pessoas. Aquela que é muito visual, aquela que é muito auditiva e a que é muito sinestésica. Então, o visual a gente alcança na ultra-realidade das maquetes eletrônicas, né? Na planta humanizada, detalhada, onde o cara consegue ter a percepção da espacialidade do negócio. No auditivo, é a apresentação de vídeo. Então, a apresentação de vídeo cria um impacto completamente diferente, porque realmente o cliente não espera. É um som que vibra o vidro da sala de reunião, assim. Tem um grave bem preparado, né? Bem preparado. E aí a parte sinestésica entra na maquete física. Então, a percepção de você pegar uma maquete, virar, entender o projeto do que você está colocando, cria uma sinergia muito interessante, uma empatia muito interessante com o cliente. Hoje as maquetes vocês produzem internamente, é isso? Tudo é produzido. Tanto a parte dos vídeos, a produtora é nossa hoje, a parte das maquetes físicas é toda produção interna. E aí eu finalizo batendo no meu cliente dizendo, tá, agora vamos entrar no teu projeto. Ah, como assim? Não, a gente fez o teu projeto inteiro em realidade virtual. Então, o cara entra na imersão com óculos. Cara, muitas vezes o cliente está chorando no óculos porque ele não esperava por aquilo. Então, quando você impacta o cliente dessa maneira, o encantamento traz essa celeridade no processo de decisão dele. Porque realmente ele está se vendo, o permutante fica apaixonado. Pô, eu sei que eu vou ter um apartamento, eu sei que a construtora já é viável, aí entra o risco controlado, aquilo já estava encaminhado para realizar. E aí o encantamento faz a percepção de que realmente ele pertence àquele projeto. Legal. E isso traz um resultado completamente diferente. Eu tive uma oportunidade de trabalhar um pouco em relação a isso na parte comercial. Há um tempo atrás, aí, quando eu era arquiteto ainda. E a gente trabalhava muito sobre os sentidos. Tá? E isso que tu está falando, eu imagino que a gente esteja batendo na mesma tecla aqui, que é a única coisa que faz as pessoas guardarem algo é a emoção. E a emoção só é gerada através dos sentidos. Por isso tu bate no visual, no tato. E tem um arquiteto que eu gosto muito, eu acho que todas as pessoas deveriam ler aquele livro, que chama Johann Palasma, ele tem Os Olhos da Pele, né? E essa parte sinestésica é muito interessante, porque ele fala que o nosso sentido mais íntimo e o mais confiável é o tato. Por isso que a gente toca nas coisas, não basta olhar. E essa parte da maquete física que tu produz ali deve ser um ponto essencial para fechar um negócio, né? A percepção tátil é uma situação que normalmente o cliente não espera num estudo arquitetônico. É verdade. Entendeu? O cara está vendo uma planta baixa, o cara está tendo um entendimento de que tem 2 ou 3 quartos. Muitas vezes ele não tem essa noção de espacialidade, não sabe se um quarto de 3x4 é grande ou pequeno, se cabe ou não cabe. E principalmente a relação da geometria externa. Quando a gente relaciona um projeto, por exemplo, de um edifício, né, um projeto residencial e tudo mais, a gente também traz nessa percepção do vídeo alguma relação com o cliente. Então, um projeto de uma construtora italiana, com a família italiana, a gente trouxe um projeto de Bérgamo, da Itália. Sim. Entendeu? Aí, Bérgamo, a gente foi fazer um estudo da cidade de Bérgamo para trazer algumas referências arquitetônicas ou texturas para dentro do projeto. Um cliente... Chegou aí lá ou não? Não fomos lá. E essa foi uma situação interessante, porque o dono da construtora pediu que viesse uma análise sobre Bérgamo e foi para Paris, foi viajar para Paris. E a gente tinha que fazer a apresentação em 4 dias. E aí a gente começou a evoluir na apresentação, eu ligo para ele para tirar uma dúvida do projeto, ele, Cláudio, estou na frente do Arco do Triunfo tomando um café, tu quer conversar comigo mesmo? Eu falei, não,
fica tranquilo que a gente vai fazer a apresentação para os terrenistas. E a percepção, porque os terrenistas também vêm de uma família italiana naquele momento. Então, o impacto de tu trazer uma música italiana, de tu trazer um vídeo, tu trazer uma apresentação como se fosse uma apresentação italiana num apartamento também com referências italianas, trouxe uma empatia muito grande com os terrenistas que gerou a facilidade de geração de negócio. E criou um rapport muito grande, né? Sem dúvida. Um outro cliente tinha uma reflexão sobre... que também era que a família do cara tinha vindo da Itália, uma coisa que a gente foi descobrir através do genro dele. Cara, a gente foi buscar a região onde veio a família dele, naquela região que tinha 500 e poucos habitantes, a gente foi buscar uma referência arquitetônica do que podia ser gerado. Lá a gente descobriu uma determinada árvore que tinha de floresta naquela região e aquela árvore é uma árvore que faz o melhor violino do mundo. Toda apresentação choca dessa maneira. Boa. Cara, pensa que é um italiano maior que o Vitor, assim, uma cara de brabo. E o cara se emocionou, o cara chorou no meu escritório. Eu falei, Cláudio, eu nunca imaginei que você ia trazer uma reflexão lá da minha família que veio da Itália e trazer isso para dentro do projeto. Então, trazer essas referências, trazer uma referência de uma família que trouxe cinema para a região e trazer um projeto todo relacionado a cinema numa apresentação. Hoje, com a inteligência artificial, a gente faz coisas muito malucas. Apresentações internas ainda, né? Quando a gente vai impactar no encantamento. Sim. Hoje eu consigo fazer com que uma determinada figura notável apresente o meu projeto. Sim. Então, o cliente não espera, pô, mas está falando de tal pessoa. Não, e aquela pessoa trouxe uma referência para o nosso projeto e trouxe uma apresentação. E isso traz o impacto do encantamento. Então, não é só a música, a imagem ou a parte tátil, mas você trazer uma percepção emocional, hoje dá um pulo na frente dos concorrentes. Com certeza. Né? Porque quando você relaciona, você, arquiteto, determinadas especificações de arquitetura, interior, fachadismo ou arquitetura de residencial, comercial, condomínios, é vasta esse espectro aí de oportunidades. E você trazer isso tudo no mesmo contexto, aonde o cara chega, tem toda uma apresentação de encantamento e muitas vezes você tem algo específico daquela apresentação. Então, um dia a gente vai estar com a camiseta, com a logomarca, que a gente cria o nome e a logomarca do produto já. Outra, o cara vai ter uma peça referente àquela determinação de projeto, ou o cara vai receber uma apresentação diferenciada, onde tem um contexto todo de uma psicologia de abertura para você conseguir chegar. Isso traz um diferencial absurdo hoje na velocidade que a gente gera. Então, quando você considerou que isso era uma grande dor que tinha entre os incorporadores para você avançar em relação aos teus concorrentes, muitas vezes a gente desenvolve isso para que isso faça parte do negócio. E isso faz a diferença para nós hoje. Sabe, Cláudio, que a gente enfrenta uma certa dor quando a gente olha especificamente os negócios de terrenos para incorporadoras e loteadoras, que é esse antagonismo entre fechar a conta e ser artístico. Porque são coisas normalmente antagônicas, né? E quando eu te ouço falar, eu vejo que você é um cara muito emocional e artístico, mas é um engenheiro. E isso é muito incomum, você encontrar alguém de formação técnica com esse viés artístico bem aflorado. E faz com que realmente você consiga produzir algo que é diferente, porque não é uma coisa normal isso. E eu vejo assim, é muito mais disputado você encontrar um terreno com um bom produto e viável desenvolvido do que encontrar um incorporador disposto a tocar esse projeto, né? A gente costuma dizer, inclusive nos nossos cursos tem isso também, a gente ensina muito sobre isso, que o bom projeto atrai o dinheiro. O bom empreendimento, que ele é viável, não é difícil você encontrar um incorporador que vai querer fazer. Por isso a importância de você entender o que dá para fazer no imóvel antes mesmo de visitar o incorporador. O próprio corretor de imóveis, ele precisa saber disso antes. E agora você adiciona a esse processo essa parte da criação do produto, trazendo algo mais artístico. Porque normalmente, depois que o negócio é fechado, é que se desenvolve o produto.
com o tempo, não que ele não vá ser ainda afinado, desenvolvido, detalhado depois do trabalho que você faz, mas você pegou uma tarefa que era feita lá na frente e trouxe ela aqui para esse processo inicial. Por quê? Porque o incorporador ele está interessado no número. Ele sabe como que o produto vai ficar. Ele já fez outros, ele entende que o processo vai amadurecer o produto dele. Mas o dono do terreno, ele é um cara financeiro. Tem que fechar a conta para ele, senão se ele se emocionar por um produto que não fecha a conta, ele quebra a empresa dele. Né? Agora, o dono do terreno, não, ele é uma pessoa emotiva. Claro, ele tem uma expectativa de resultado que dá para ser alcançada dentro daquilo que dá para fazer no terreno, porém, você ganha o dono do terreno muito mais na emoção, porque ele não é o especialista daquele negócio, ele não fica olhando todos os números de como que vai sair a obra, quanto que ele vai pagar de imposto, não é isso. Para ele é muito mais o produto. Então eu vejo que começa a se construir um processo onde primeiro você testa para fechar a conta para o incorporador, para ver se realmente esse terreno é capaz de produzir um produto viável e depois você cria esse contexto artístico. É mais ou menos isso que vocês fazem lá hoje? Na realidade, assim, eu vejo duas situações bem diferentes. A situação do terrenista e do incorporador, perfeito, certo? Por mais que a gente execute um projeto rápido, a análise técnica de viabilidade com a municipalidade é muito importante. Você considerar que o trabalho que você vai apresentar vai determinar uma decisão, tanto do incorporador quanto de um permutante, no caso. Sim. Então, eu tenho no meu escritório o Rafael Menegatti, que é meu sócio, que é uma pessoa incrível, com um gabarito nessa parte técnica que eu não conheço igual. Uhum. Temos uma relação muito próxima, ele foi meu estagiário na época de um outro escritório que eu tive. E cruzamos a nossa vida novamente, é um grande presente que eu tenho hoje, ter o Rafael trabalhando junto comigo, a Carol, que é minha filha também, é minha sócia na Plane Arquitetura, que é um grande prazer, tu sabe disso, né? Sim. Eu tenho 2 filhos hoje trabalhando comigo, o Matheus na parte da produtora e da Plane Academia, e a Carol na Plane Arquitetura junto com o Rafa. E o Rafa vem de um histórico de prefeitura, onde ele fazia análise de projetos em Itapema. Uhum. Eu digo para ele que ele é o cara mais chato que eu conheço, mais crica, porque ele vai buscar definitivamente o que a lei permite. E ele faz um trabalho mesmo nessa velocidade de criação de você debater isso com o analista. Uhum. Analista é a interpretação da lei. Uhum. Né? Então, às vezes, tu vai buscar isso na prefeitura, você tem... você tem 3 analistas com uma interpretação diferente e a gente tem que debater isso porque isso é importante para uma decisão futura. Quando você vai fazer uma análise disso, no entendimento do emotivo permutante, como você falou, ele tem muito uma relação de confiança com a construtora que está sendo apresentada. Uhum. Então, realmente, ele entende que aquilo foi muito debatido dentro da construtora junto com a arquitetura e que o produto que foi realizado é o máximo potencial construtivo com a tipologia ideal. Uhum. Então, ele não vai entrar nesses meandros de que tem que ter 2 ou 3 vagas, ou que o elevador tem que ser rápido ou devagar, ou que tem que ter um andar de segurança ali para a parte do bombeiro. Ele não entra nesse mérito. Ele quer ver o apartamento. Sim. Ele quer ver a vista do apartamento, que a parte de encantamento proporciona. Tu vai andar no apartamento, tu vai abrir a cortina e você vai ver qual é a vista do teu futuro apartamento por aquela construtora que você já gosta, que você já determinou como positiva. Quando você entra nisso numa análise com a incorporadora, nós temos um case hoje dentro do escritório de um produto de 9 terrenos, que é na Barra Norte. Esses terrenos estavam há 3 anos em análise de uma construtora que tem 30 anos aqui na região, certo? E depois a gente teve uma apresentação de um produto inteiro completo de encantamento feito em 4 dias. Todo o trabalho, nomenclatura, logomarca, arquitetônico completo, interiores, vídeo, apresentação, maquete, tudo isso foi realizado em 4 dias. E o cliente que tinha dessa incorporadora que a gente não conhecia, a gente fez toda uma pesquisa de mercado em cima dele. Eu devo ter escutado acho que uns 30 podcasts desse incorporador para poder entender a percepção do que ele vendia do produto dele. A gente usou isso na nossa apresentação também, as mesmas frases, o que impactou numa empatia muito legal. E uma apresentação que estava determinada para decorrer em 20 minutos foi em 2 horas e 40. Então, toda a apresentação que a gente fez foi tão assertiva, em cima da pesquisa de mercado, do produto, da análise do Rafael, que
no dia da nossa apresentação, no dia que eu conheci o dono da construtora, ele falou assim, Cláudio, tu pode me mandar esse vídeo sem os números, que eu tô com investidores de cota terreno numa próxima reunião no meu escritório. No tempo que ele saiu, nossos escritórios são perto, ele foi a pé para o escritório dele, até ele chegar lá eu já tinha mandado o vídeo sem os números, né, porque ele não queria ter muito detalhe. No mesmo dia da minha apresentação, que eu conheci a construtora e apresentei, ele vendeu 4 apartamentos do meu projeto. Pô. Do dia Legal, que né? ele me conheceu, em 38 dias, estava 3 anos parado esse processo. Em 38 dias, foram comprados os 9 terrenos, negociados, assinados e comprados. Foi contratado o meu escritório e o meu escritório protocolou na prefeitura. Então, foi algo que essa construtora, com 25, 30 anos de mercado, nunca tinha visto. Sim. E viabilizou em cima de um assédio de 7 construtoras. 7 construtoras estavam querendo, porque a área era muito boa. Sim. Então, essa dor impacta principalmente o incorporador, para ele conseguir atribuir algo diferente nessa concorrência entre produtos, que tu sabe que cada vez mais aqui na nossa região, Sim. a concorrência é muito grande, tu vai pegar a Praia Brava, A régua é muito alta. a régua é muito alta, e você impactar de uma certa maneira que os permutantes, imagina, eram 9 terrenos, eram 8 permutantes com 9 terrenos. Tu tinha que chegar com algo diferencial para ele. Sim. E o produto se tornou tão bom que no mesmo dia da apresentação ele vendeu 4 apartamentos. Exato. Então fez uma grande diferença para essa incorporadora. Hoje a gente já está no 3º produto já com essa incorporadora. Legal. Nesse caso, como prestação de serviço, né? Não uma atribuição de estar no negócio. Então, é uma relação que facilita demais a viabilidade e a assertividade do negócio deles. É além de ter um produto viável financeiramente para a incorporadora, é a possibilidade também de desamarrar um negócio que estava 3 anos parado, por exemplo. Para mim foi uma surpresa, porque depois a gente ficou mais próximo desse incorporador, né? Porque a gente acabou criando uma amizade com ele. Aí, num dia, ele me chama lá no escritório dele e falou, Cláudio, deixa eu abrir o arquivo aqui só para te mostrar quanto tempo a gente estava para analisar esse terreno. E pela própria dinâmica da construtora, muitas vezes ele não tem esse tempo. Eles têm uma equipe de arquitetura e engenharia, principalmente para a execução deles, né? Mas na criação e geração de novos negócios, com essa assertividade de produto, avançando numa concorrência, eles não têm. Aí ele me mostrou, olha aqui, ó, 3 anos atrás. A gente já tinha essa área Legal. aqui para poder fazer o início de uma análise. O Sabe Júnior, que aqui o Júnior que gosta também, né, de uns negócios cabeludos assim. Sabe que aqui na Permuta Pro a gente viabilizou um agora que faziam 4 anos que estavam parados também. Estava parado o negócio, tá? A gente não entra nada nessa linha aí que tu trabalha. A gente vai até os números ali, um estudo de massas. Mas o que eu quero dizer que converge muito é o trabalho profissional. Isso. De mostrar algo completo, de agilizar. Porque tu imagina se colocar na posição do terrenista e o cara tá esperando 4 anos, 3 anos para uma definição. Isso acontece muito, né, Cláudio? Da matrícula chegar para o incorporador através de um corretor que não se preparou ou não fez um estudo bacana ou um estudo top que nem o teu, ou talvez um estudo de massas, mas que tem algo. E o incorporador diz assim, eu vou olhar. Pro corretor tá fechado o negócio, né? Estão olhando, vai dar certo. E pro incorporador, às vezes entra na fila lá e fica parado pelas dinâmicas da incorporação, né? Do negócio dele, né? Tem muitas variáveis nesse momento, né? Porque às vezes a incorporadora tem interesse, mas na programação deles vai acontecer depois de tantas obras daqui 5, 6 anos. E tem a relação do terrenista ou da família envolvida naquele terreno, que às vezes é o último terreno da família. Isso. É o último negócio deles. Sim. Então, é o negócio da vida deles. Isso. Entendeu? Então, às vezes, tu vai pegar uma família com 60, 70 anos. Cara, eles estão preparando alguma coisa para a geração que vem depois. Futura. Entendeu? Então, eles sabem que aquele terreno tem um potencial pela valoração que acontece hoje no mercado imobiliário daqui. E eles têm uma percepção de que eles querem ser assertivos. Então, muitas vezes, o terrenista está ouvindo 7, 8 propostas. Sim. E o que vai tornar aquilo diferente? Uma construtora incorporadora com credibilidade no mercado, aonde você vai fazer uma diligência, você vai descobrir tudo que é relacionado àquela empresa, até na pessoa do dono da construtora, nos produtos que eles fizeram e muitas vezes também relacionado ao acabamento do que vai se propor.
né? Porque quando a gente finaliza uma análise, por exemplo, de encantamento, a gente propõe 3 dinâmicas de valores de negócio. Então, a gente cria uma planilha de viabilidade financeira para que você realmente mostre para o incorporador que aquele produto, naquela tipologia, naquela configuração arquitetônica, tem um índice de aproveitamento muito bom. Você tem uma taxa de aproveitamento, que é a relação entre área construída e área vendável, que gera um percentual muito bom. E nessa dinâmica de produtos, a partir de um número específico da construtora, que são 2 números que eu sempre busco com a incorporadora primeiro, que é o custo dele e o VGV que ele determina. Por exemplo, se a gente tiver uma reunião aqui com 5 construtoras, tu vai ter 5 números diferentes. Eu construo a 1.1 do CUB, você a 1.5 do CUB, ele a 1.7 do CUB. Naquele terreno, naquele projeto residencial de 3 suítes, você almeja chegar a 18 mil metros quadrados, ele acha que tem que ser mais conservador, ele vai fazer a conta por 15, eu já acho que vai fazer a 20. Então, o número do que ele acha que vai ser vendido por metro quadrado e o custo dele sempre vem dele, não é um número que eu vou atribuir. Sim. E a partir disso a gente gera uma planilha financeira para ele entender o quanto ele está investindo e qual é o retorno que ele vai ter. Perfeito. Entendeu? Isso aí. E eu imagino que esse trabalho que tu presta aí tem a capacidade nem é a capacidade, ele tem o poder de antecipar projetos dentro da incorporadora. Às vezes o projeto está lá no final, sendo tão bem elaborado e o negócio andando assim tão bem, com todos esses parâmetros estabelecidos, é capaz do cara colocar na fila antes, né? Está acontecendo agora. Estamos desenvolvendo um produto muito importante aqui em Balneário. Para uma construtora, tá entre 2 construtoras, uma de Balneário e uma de Itapema. Tive com o dono da construtora de Itapema, que é muito forte lá também. Ele falou assim, Cláudio, independente do que for, eu quero fazer esse projeto. Se ele chegar para nós, eu paro o restante do planejamento e a gente antecipa ele para começar de imediato, após a aprovação. É um produto muito nobre, né? Um produto nobre, frente-mar, e aí o cara falou assim, eu quero de tudo para viabilizar e pode dizer para ele que eu inicio de imediato. Não, mas vocês estão com 18 obras para iniciar. Independente disso, a gente vai antecipar e colocar isso na demanda porque realmente é uma oportunidade muito boa. Cláudio, nesse parâmetro aí, agora tu falou frente-mar, como que tu estabelece lá dentro da tua empresa, do teu grupo, o tamanho de projeto que tu vai se envolver? Faz um projeto com a mesma experiência, com o mesmo encantamento, tu faz projetos menores ou tu tem um número definido, assim, um tamanho, uma segmentação definida no teu negócio? Assim, ó, eu não falei muito da Plane no início ali. Hoje eu setorizo o escritório de arquitetura em 3 níveis diferentes. Então eu tenho a parte de prestação de serviço, que eu digo que é arquitetura e engenharia pura, né? Então tu pode contratar a Plane para desenvolver um projeto arquitetônico, fazer um gerenciamento de obra, um serviço de prestação de serviço realmente. Isso independe de qualquer análise de produto, é uma prestação de serviço. A gente tem um outro modelo de negócio que são as casas de alto padrão em condomínios, então a gente criou um modelo contábil jurídico onde com cotas de 50 mil você pode investir construindo numa casa de alto padrão e ter a rentabilidade proporcional ao seu investimento. E o terceiro é a geração de novos negócios, onde entra essa parte de encantamento e master plan. Quando a gente faz análise de master plan e encantamento, muitas vezes o que é uma prerrogativa da viabilidade do negócio é entender qual é o risco estabelecido. Por exemplo, situações que aconteceram. Eu tenho um terreno, por uma determinação de alguns corretores, eu quero 100 milhões pela minha área. O terreno vale pelo que se produz. Essa é a máxima de tudo. Perfeito. Certo. Se você tem um potencial, se você tem as restrições, você tem um produto estabelecido, aquele produto vende por um determinado valor, aquele é o VGV e a partir desse número vai tirar o valor do permutante, seja com pagamento ou permuta. Nessa relação, naquele caso especificamente, não gerava produto suficiente por causa de um cone de sombreamento e não passava de 60 milhões a viabilidade do terreno. A gente pegou o produto e disse, querido, não tem como chegar. É um balde de água fria para o dono do terreno. É um balde de água fria. Dele, não, mas um corretor passou para mim, mais não sei quem, não sei o que é 100 milhões. Falei, a gente não tem nem condições de fazer o estudo. Não vou fazer um encantamento onde eu não acredito que tem viabilidade. Sim. Os corretores às vezes atrapalham, né? Um mês depois, ele fechou por 60 milhões. Eu soube depois que veio uma outra construtora grande aqui da nossa região, fez uma oferta de 60 milhões e ele fechou. Então, só a compra do terreno. A compra do terreno. Então, essa análise de aonde nós vamos estar arriscando
ela é muito bem determinada em cima de uma viabilidade que a gente considera. Né? Porque quando você tem essa análise do número do custo ou do número do VGV, tu sabe que vão ter viabilidades completamente diferentes em determinadas construtoras. Pode ser totalmente inviável para você, mas para o Vitor, na construtora dele, é viável, porque os números dele favorecem. Então, a gente busca toda essa análise até o final dos números, de um tempo recorde, atribui essa primeira base com a incorporadora para a gente ter o feedback deles, e a partir daí a gente desenvolve o encantamento todo. Sabe, Cláudio, eu costumo dizer que eu fecho 9 a cada 10 permutas que eu negocio. E esse é meu número mesmo. Acontece que as pessoas perguntam assim, tá, mas então qualquer negócio que você olhar aí você vai fechar? Não, é diferente. Porque para eu entrar para negociar, eu tenho que ter essa análise, essa percepção primeiro. Entender de todas as partes envolvidas que são decisoras, o dono do terreno, o incorporador, o próprio corretor, se estão alinhados com as expectativas do que realmente se produz no terreno. Porque muitas vezes é criada uma expectativa de algo muito alto, o dono do terreno precisa passar por um processo de amadurecimento e de entendimento de que às vezes a expectativa dele está errada. E aí ele passa por um luto de entender que não é 100 milhões, é 60, por exemplo. Né? É um luto que ele tem que passar. É um luto. Isso leva um tempo. E aí ele passa por esse processo de amadurecimento e ele entra numa janela de negociação. Então, quando eu percebo que todos os fatores, entre esses e mais outros, né, estão alinhados, eu falo, opa, aqui está um negócio que eu acho que vai fechar. E aí eu entro para negociar. E desses que eu entro para negociar, 9 em cada 10 eu costumo fechar. Se juntar tu e o Cláudio, fecha 10 de 10. Já pensou? Eu negociando do jeito que eu negocio, analisando do jeito que eu analiso, com o projeto do jeito que o Cláudio faz, a experiência que ele tem, aí a gente fecha 11 de 10. 11 de 10. A gente já está construindo isso hoje, né? A gente já tem estudos que a gente está em desenvolvimento. O entendimento de que o projeto e a resolução com o terrenista tem a positividade que a gente quer, muitas vezes bate com aquela relação da dor que eu comentei no início, do cara ter feito uma planilha, nessa planilha atribuir um determinado número. Exato. Do lado do terreno dele tem uma construtora com 30 anos que fez um prédio de 60 andares. Sim. Que tem um valor por metro quadrado. E o cara quer atribuir aquele número com aquela história da construtora naquele terreno dele que não cria o mesmo projeto, muitas vezes inviabiliza o negócio. Exato. Porque às vezes por falta de conhecimento realmente, entendeu? Eu tenho um terreno de 1.000 metros, do lado uma construtora fez um prédio magnífico num terreno de 2.000 metros, é um produto diferente. Ele tem uma história de 30, 40 anos no mercado, já tem estabelecido uma notoriedade em cima dos valores que ele consegue atribuir. E muitas vezes você não vai conseguir trazer isso para dentro do teu projeto. Perfeito. O que o projeto em si, do trabalho que a gente faz, também flexibiliza? De você trazer as melhores construtoras. Por quê? Nosso entendimento de que um bom produto, um bom projeto, numa boa localização, tem viabilidade. Uhum. A partir daí você trabalha todos os meandros dessas variáveis arquitetônicas, das diretrizes que vão definir o teu projeto, para você atribuir no encantamento uma relação de encantamento que favorece demais a decisão do teu cliente. Legal. Cláudio, e a tua relação hoje e do Grupo Plani com os corretores de imóveis, né? Eu imagino que você deve ser muito procurado por corretores de imóveis porque ele entende que o que você faz hoje, o que vocês têm de core de atividades, ajuda ele a fechar negócio e botar dinheiro no bolso. Como que é a tua relação hoje com o mercado dos intermediadores? Você faz parceria, eles podem te contratar? Explica um pouquinho para nós. Assim, é óbvio que o produto que a gente cria não está na prateleira do concorrente corretor. Né? Então, o corretor vem, a gente atribui algumas situações de proximidade, de desenvolvimento de negócios, e nessa relação, muitas vezes, a Plani atribui inicialmente uma relação com a comissão do terreno. Você faz uma parceria com esse... Faço a parceria Perfeito. com o corretor. O corretor tem uma área, a gente vai criar um produto, através do desenvolvimento, o investimento da Plani em cima desse projeto, acelera a decisão do terrenista. Uhum. Eu não posso determinar que aquela específica incorporadora vai ter que seguir com o meu projeto. Até hoje Sim. foi 100%, né? Uhum. Mas normalmente tu vai pegar uma construtora como essa que eu falei dos 3 anos, tinham 7 escritórios de arquitetura que trabalhavam com ele. Sim. E eu não conhecia ele. Sim.
E a partir da minha definição, a gente fechou o projeto arquitetônico com ele, com o nome. Hoje o vídeo que nós fizemos naquela apresentação inicial é o vídeo de apresentação oficial da construtora. Então, essa relação com os corretores determina um nicho de oportunidades. A gente tem hoje uma relação muito restrita, né? Porque realmente tem uma procura muito grande. Claro. Então, normalmente, a gente atende poucos corretores, que já gera uma demanda gigantesca. Você tem que confiar nessa pessoa em primeiro lugar. Essa é a relação que a gente mais atribui, né? Então, o fato de ele estar dentro do nosso negócio, quando a gente começa uma reunião com um novo parceiro, eu uso muito uma frase que é: cuida de mim que eu cuido de você. Né? Então, se você entender o cerne dessa frase, você vai ficar constrangido porque você não está dando o teu melhor. Sim. Sabendo que nós vamos desenvolver o melhor produto e atenção para que aquilo realmente feche e viabilize um negócio. Aonde que o corretor cuida de nós? Trazendo um produto realmente livre e desembaraçado para que tenha viabilidade do negócio e o entendimento já com os clientes dele, que são os donos da área, de que o número tem viabilidade financeira. Perfeito. Tem que fazer a parte dele, em resumo, né? O corretor tem que fazer a parte dele. Exato. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Perfeito. Porque às vezes tu vai pegar um dono de terreno que tem uma família com 10 pessoas que vão decidir. É difícil. Não é fácil de você ter o entendimento de todo um grupo familiar em relação àquilo, porque tem interesses diferentes. Tem momentos financeiros familiares diferentes. Tem aquele que não precisa tanto, o outro que já está mais precisando para poder resolver. Então, essas atribuições a gente admite que seja uma relação do corretor cuidando de nós, e a Plani cuida desse corretor trazendo um produto totalmente viável nas compatibilidades técnicas e um produto artístico que encante o cliente e viabilize o negócio. Que legal, muito bom. Cláudio, e para quem está nos assistindo, para encontrar a Plani e o Cláudio hoje nas redes sociais? É @plani.bc, que é no nosso Instagram, é o que mais a gente utiliza, né? A gente está toda uma mudança agora do branding da marca, a gente mudou a logomarca um pouco, legal. A gente criou um pouco mais de velocidade, né? De movimento em cima desse nosso projeto. Essa relação da Plani Arquitetura, Plani Caribe, Plani X e Plani Academia está se moldando agora numa configuração totalmente nova. Então, a gente está numa relação agora, provavelmente daqui uns 2 meses isso fica tudo finalizado. E então, muitas vezes é através do Instagram que a gente busca hoje as informações para a gente poder fazer. O nosso escritório fica na rua 904, número 305, ali, sala 1. Então, a gente também mudou agora no final do ano. Escritório novo, a estrutura ficou muito melhor ali. A gente conseguiu ter mais espaço para arquitetura também. E é um prazer sempre atender parceiros e clientes ali para poder entender um pouquinho da nossa dinâmica de encantamento. Que legal. Júnior, considerações finais? Cláudio, gostei muito da conversa aqui, desse dia. As pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast vão pensar o seguinte: cara, quero trabalhar lá com o Cláudio, com a Plani. O que ela tem que fazer? Entra em contato por onde? Pelo Instagram, telefone, e-mail? Pode entrar em contato por e-mail, claudio@plani.com.br, é o meu e-mail particular lá no escritório. Plani com 2 Es, tá, pessoal? 2 Es. E o meu telefone é 99941-7626. Pode entrar em contato via WhatsApp também. DDD 47. 47. Isso. Ou ir especificamente lá no nosso escritório, vai ser um prazer atender todo mundo. Legal. Muito bom. Inclusive, nós vamos deixar aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo, vamos deixar todos os contatos aí do Cláudio lá para quem tiver interesse em desenvolver esses grandes projetos, fazer um trabalho de alto padrão. Junto com o Cláudio aí. Legal. Quem tiver interesse pode acessar os links. Muito aqui, bom. E para você que está nos assistindo, nos dias 11, 12 e 13 de março, nós teremos o nosso desafio para que você, comigo e com o Júnior, aprenda de uma vez por todas. Nós estamos desafiando você para que você domine a intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Por um valor irrisório de apenas quanto? R$37? 97. R$97? Dá para você fazer um almoço num lugar legal, né? Não dá. Você e a esposa não almoçam junto por esse valor. Mas você vai dominar a arte de fazer, como a gente pôde ver aqui. É uma arte fazer produtos, desenvolver produtos e fazer intermediações de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Por apenas R$97, você está desafiado a passar 3 dias comigo e com o Júnior Ortiz, aprendendo todo esse processo, e você vai sair desse desafio dominando essa intermediação de terrenos nobres. Cláudio, foi um prazer te receber aqui. A Permuta Pro
né? O Permuta Cash fica à disposição, os nossos Tem que vir de novo, também. tá? Tem que vir de novo, Tem que né? vir de novo. Obrigado. É pouco tempo, né? Faltou. É pouco tempo, tá? Falta. Júnior, obrigado mais uma vez pela sua presença. Para você que nos acompanhou também, muito obrigado e ficamos até a próxima.